O programa Bora Ver está hoje aqui na casa do Romeu Gomes, ele que é capitão da Marinha Mercante, também professor do Ciaba e colecionador de filmes, selos, brinquedos antigos e também moedas. E hoje a gente vai bater um papo bem legal com o Romeu e mostrar um pouquinho dessa coleção valiosa e super legal. Romeu, como é que tá? Tudo A bem? sua coleção, tudo bem? Bom, Fala um pouquinho de como começou essa vontade de colecionar. boa noite, pessoal do canal Bora Ver, né? Essa vontade de colecionar, né, de um modo geral, começou quando eu era pequeno, né? Eu tinha 10 para 11 anos, comecei colecionando selos, depois fui colecionando moedas, aí minha mãe me levava para final de semana para alugar fita em locadora. Eu ficava horas e horas ali naquelas locadoras, Cinema 4, né? Aqui de Belém, famosas, né? A Playhouse, que tinha discos, eu gostava de ir lá para ver discos também. Eu ficava deslumbrado com toda essa cultura, né? De mídia física, né? E, por exemplo, quando eu ia lá no Cinema 4, eu escolhia várias fitas VHS para aquela famosa Leve 5 e Pague 4, né? No final de semana, No né? final de semana. E aquilo ali eu ficava deslumbrado mais pelas capas né? Eu gostava de ver as capas, né? Dos filmes, né? E ali começou, né? A colecionar, né? Só que naquela época o VHS era muito caro, né? Era muito caro, eram valores astronômicos, não eram valores tão simples, né? Aí logo depois, 96, 97 surgiu o DVD, né? Aí já começou a ter uns valores mais acessíveis, aí começou a vender em lojas que a gente conhece, né? Como Americana, Cultura, né? Livraria Cultura, Saraiva. Aí depois, em 2007, chegou os Blu-rays, né? E agora, atualmente, a gente já tem uma nova mídia física, que é o 4K, né? E esse tipo de mídia, hoje é o que a gente tem mais alta tecnologia, né? Que é o que bate de frente com os streamers, né? E hoje sua coleção é composta de quantos títulos? Olha, hoje eu tenho aproximadamente 1.800 títulos, né? Maioria deles em Blu-ray 4K, né? Tenho alguns DVDs, uma faixa de uns 100 DVDs mais ou menos. Eu tenho VHS também, né? Mas hoje o meu foco mesmo é os Blu-rays e os 4K. Legal. E assim, já assistiu todos esses filmes ou não? Da falta que é difícil, né? Isso é difícil, isso é difícil. Não, mas assim, eu digo que 80% eu já assisti, né? Outros títulos eu compro às vezes pela história, né? Pelos atores, desculpa, atores, atrizes, que eu vejo assim que eu vou gostar e pretendo assistir. Vou assistindo devagar, né? Futuramente a gente vai assistindo tudo, né? E você vende algum item da coleção? Sim, sim, né? Tem vários itens, às vezes, nós temos grupos de colecionadores aqui em Belém e fora daqui do estado, né, da cidade. Temos pelo Brasil afora, tem grupos até de leilão, tudo, né? E vende sim, né? Às vezes alguma peça que a gente sabe que tem um valor mais alto, a gente consegue até duplicada, né? Para poder... o que acontece? Todo colecionador ele também tem que vender, né? Eu sempre digo isso, né? Por quê? Porque para sustentar a coleção, ele pega um item mais barato, ele vende mais caro, e com aquele dinheiro ele já compra outros itens colecionáveis e por aí vai, entendeu? É uma bola de neve isso aí. E qual o tipo de filme que você mais gosta de assistir? Eu gosto de terror. Terror, né? O principal terror que eu mais gosto é a franquia da Sexta-feira 13. Essa aqui eu ainda tenho em DVD. Agora está sendo lançado por uma empresa aqui do Brasil. Está sendo lançado os Blu-rays, né? Do Sexta-feira 13. E a gente vai já depois aposentando esses DVDs aí. E o item mais raro, mais assim, Olha, difícil de achar da sua Eu coleção? trouxe aqui para vocês dois itens raros, né? Que seria esse aqui, né? O Férias no Trailer. É um item bem raro, tá? É um Blu-ray que passa de 3 dígitos aí de valores, né? E esse aqui é um dos mais raros também do Brasil, que é o Nada Para Sempre, do Brad Pitt, né? Também, ele não é um filme tão bacana, mas ele é procurado mais pela raridade do que por ser um filme bom, entendeu? Esses dois filmes são itens bem raros, né? E o que mais aqui que tem? Vai explicando um pouquinho, Romeu, da sua coleção. Esses dois itens, né, como eu mostrei para vocês. Separou alguns aqui, né, pra gente mostrar. Assim como outros, né? Eles têm
por exemplo, eles têm uma característica, né? Isso aqui são chamados lombada azul, né? Da Sony, né? A Sony, em 2007, começou a lançar uma coleção de 188 filmes, né? Juntando filmes e algumas séries, né? Que tem essa característica da lombada azul. Esses aqui são considerados bem raros, né? Tem mais uns outros aqui. E quando é colocado na estante, ele É conhecido fica pela lombadinha aqui azul, né? Esses detalhes azuis aqui da lombada, que é essa borda aqui que vem escrito o nome e o detalhe, eles têm uma característica importante. Tem esse aqui, né? Que é de terror, né? Que eu gosto bastante, que é o Exorcista. Esse aqui tá lacrado. Já tive uma versão dessa aqui aberta, né? E também é um box bem raro hoje, né? De Blu-ray. Tenho 4K, por exemplo, esses 4Ks aqui são os do Harry Potter, né? Tenho o do Contatos Imediatos, que esse aqui é bem legal. Ah, esse aí é legal. Esse aí é legal, que tem um detalhe, né? Que ele liga, né? E tem um sonzinho, né? Tá aqui. Aí você abre aqui, você encontra o filme e o livreto dele, né? Contra o filme aqui, ó. Né? Show, né? Esse aqui é bem legal, né? Esse aqui é 4K, né? Que tem a melhor tecnologia de imagem, né? Temos os DVDs, como eu lhe falei, né? Por exemplo, alguns DVDs, esse aqui é o da Sexta-feira 13, né? Tem alguns aqui, né? Da Sexta-feira 13, que é uma franquia que eu gosto bastante, né? Ó, Sexta-feira 13 aqui. Ah, legal. Certo? Um outro Blu-ray bem raro também é esse aqui, que é do barco. Esse aqui é da primeira tiragem, ele é bem raro. Esse é o selo? Esse selo aqui? Esse é o selo que na época a Sony colocava, né? Pra dizer que também ia em PlayStation 3, né? Na época, né? Porque esse filme, essa edição aqui é de 2011. Esse tá lacrado? Esse tá lacrado de fábrica, né? Ele é bem raro esse aqui, né? Esse aqui é bem raro, bem conhecido. Assim como tem esse aqui, por exemplo, Lenda Urbana, né? Também tá lacrado. Ele é bem raro, também tem etiqueta. A Sony colocava essas etiquetas aqui para diferenciar, para saber assim, olha, esse aqui é um da Sony, lombada azul, e tinha esses detalhes aqui, né, do PlayStation 3. Eu tenho esse aqui interessante, que esse aqui é um 4K, e eu tenho também um box, que é uma lata. Ó, esse aqui é uma lata, né? Mas esse é antigo? Não, é Blu-ray também, ó. Blu-ray, Olha aí, ó. Ah, tá. Só que é na lata. Do ET, né? na lata. Aí tem uma latinha, né? Que é do ET. O único problema dessas latas, né? Que os colecionadores já reclamam, ela amassa, dá esse detalhe. Esse aqui é muito legal, que mostra detalhes da bicicleta naquela cena lá clássica, né? Que os garotos estão fugindo lá, estão querendo raptar o ET, né? Estão querendo pegar o ET, aí os meninos, o ET faz eles subir, né? Isso é bem clássico, que eles vão lá, né? Aí até aparece na sombra da lua, né? E é basicamente isso aqui, né? E o mais... Tem boxes também, ó, por exemplo, esse do Harry Potter, né? Que eu tenho o 4K do Harry Potter e tenho o box dele também. O mais caro você já falou aí, né? Que é isso, exatamente. É o Nada para Sempre. Nada para Sempre. Esse aí é bem caro, né? Bem caro, mas o filme não é tão bom assim, né? Também tem esse que é bem caro também, que é o Pantera Cor-de-Rosa. Esse aqui também é um item que passa dos 3 dígitos aí também. Que a galera procura muito. Romeu, o que é que tu tá achando hoje do cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro? O que é que você tá achando? Olha, o cinema brasileiro melhorou muito, né? Se for comparar naquela época da década de 80, né? Que a gente tinha, o cinema brasileiro era conhecido pelas pornô chanchadas, né? Hoje o cinema brasileiro melhorou muito a qualidade técnica, né? Ganhamos agora um Oscar de filme estrangeiro com o filme da Fernanda Torres. Então isso aí melhorou bastante, né? Deu uma visibilidade a nível mundial do cinema brasileiro bem bacana agora, né? Então a tendência é melhorar, né? A fazer mais filmes, ganhar mais prêmios aí, internacionais e nacionais. E é isso, né? Os colecionadores também estão torcendo muito que saia esse filme agora, que ganhou o Oscar, né? Em Blu-ray. Né? Estão torcendo muito aí. Tomara que a gente consiga ter, né? Com certeza. O homem já tá na expectativa para a coleção, né? Já tá na expectativa aí, né? Que saia uma mídia física aí desse filme que ganhou o Oscar, o primeiro Oscar do Brasil, né? E a pirataria? Ajudou, atrapalhou para quem é colecionador? Explica um pouquinho. A pirataria, ela teve grande poder no final da década de 90 e 2000, né? Inclusive saía muitos comerciais para combater a pirataria, né?
no meio dos colecionadores, a pirataria é vista como uma coisa muito negativa, né? Os colecionadores não gostam de filmes. Tem algumas pessoas que chamam até de autorado, né? Ah, não, eu tenho aquele filme autorado, né? Isso é muito... Pro colecionador verdadeiro, o colecionador raiz, ele não gosta de nada de pirata, né? Porque não tem valor. Não tem um valor colecionável. É só aquilo ali, eu vou só assistir. Só pra ter e dizer que Só tem, que né? eu tenho... A minha opinião é o seguinte... a minha opinião é que se o cara quer assistir por assistir, ele assista no streaming. Que hoje nós temos aí o streaming aberto para qualquer pessoa, né? Se eu quero colecionar, eu tenho que colecionar a peça original. Com certeza. Essa é a minha opinião, né? Então, a pirataria no Brasil ela atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou um pouco os colecionadores, mas os verdadeiros colecionadores se mantêm até hoje, apesar de hoje em dia não temos mais um comércio tão abrangente como a gente tinha, que vendia na Americana, DVD, Blu-ray. Hoje deu uma queda bastante, mas a gente tem algumas empresas que ainda fazem filmes, né? A galera, por exemplo, esses filmes de 4K, né, como eu mostrei para vocês, né, do Harry Potter, do ET, esses filmes não tem no Brasil, a gente tem que importar, trazer de fora, né? Dependendo da edição. E antigamente era mais ainda, né? Que era complicado quem tinha, assim, fita VHS, né? Era para trazer de fora. Era muito complicado. Não tinha essa assim, a facilidade como tem hoje, né? Não tinha. Antigamente era bem difícil e era bem caro. Às vezes para você, como não tinha internet, né, na época do VHS, né? Década de 90, 80, né? Então, você tinha que comprar, às vezes, uma fita. Eu lembro que uma vez eu quis comprar uma fita VHS. Eu tive que pedir pro dono da locadora, pedir uma peça a mais. Né? Eu era criança, né? Quem comprou foi a minha mãe ainda. Então, eu tinha que pedir pro dono da locadora, olha, tu vai pedir quantas peças? Ah, eu vou pedir 5. Tu pode pedir mais uma que eu vou comprar. Quanto é que é o valor? E era aquilo... Era muito caro, era muito caro. Era um valor, assim, que hoje... Pra gente não é tão mais caro, que é uma coisa que podemos comprar, mas naquela época era um valor muito astronômico, né? Romeu, manda um alô para as pessoas que querem começar uma coleção, assim, o que é que você aconselha? Manda um recadinho para essas pessoas que querem colecionar. Olha, para colecionar, né, independente do tipo de coleção, que eu sempre digo, a pessoa tem que ter um foco, né? Por exemplo, hoje eu já colecionei de tudo, só que hoje eu tô mais focado, por exemplo, mais nos 4Ks e nos Blu-rays, né? Tem gente que coleciona, por exemplo, eu vou colecionar 4K somente de filmes que tenham português. Porque tem muitos filmes que saem lá fora que não tem português, não tem opções de português de áudio, legenda, né? Então tem, por exemplo, tem gente que tem um foco. Não, eu só vou colecionar filmes com 4K com português. Tem outras pessoas que não, eu coleciono de tudo. Vai comprando tudo. Tem gente que coleciona só os filmes que realmente gosta ou já assistiu. Tem gente que coleciona filme de tudo. Né? Eu quero DVD, eu quero Blu-ray, eu quero tudo. Tem gente que coleciona... eu coleciono o filme e eu tenho que ter em todas as mídias. Eu tenho, por exemplo, Exorcista. O cara compra o VHS, o cara compra o DVD, compra o Blu-ray do mesmo filme. É o mesmo filme, mas o cara tem todas as opções. E compra o 4K também. Então, para você colecionar, você tem que ter um foco. Você tem que ter uma determinação, se realmente gosta daquilo. Tem que gostar também de cinema, com certeza, né? Isso no caso do colecionismo de filmes. E de outros tipos de coleção, a pessoa tem que ter um foco para não ficar uma coisa assim perdida, né? E também, o que eu sempre digo para todo colecionador, o colecionador ele tem que também ter um poder, tem que ter o poder aquisitivo, né? Porque como toda coleção, tu pode colecionar tampinha de refrigerante. Tem aquela tampinha que custa R$1 e tem aquela tampinha que vai custar 2, 3 mil reais. É isso que faz a diferença do colecionador. Aqui nos filmes você encontra Blu-rays que vendem a 10, 15 reais. Mas tem filmes como esses raros que eu mostrei para vocês que passam da cifra de 2 dígitos, entendeu? Então, de 3 dígitos, desculpa. Então, toda coleção tem aquelas peças raras. Selo tem um selo mais raro que custa valor. E que vai ser o quê? Vai ser a peça de coleção que vai ser para poucos colecionadores. Para aquela minoria de colecionador. Tá? Porque comprar o que todo mundo tem é comum. O grande diferencial da coleção é tu ter aquela coisa rara. Tudo tem raridade.
todo colecionismo tem raridade. Certeza. É isso aí, foi o bate-papo com Romeu Gomes, atendeu muito bem a gente, muito simpático, recebendo aqui na sua casa. E a gente vai mostrar ainda mais, ainda tem mais coisas da sua coleção. A gente vai mostrar tudo isso aqui no Bora Ver.